certo? Estamos aqui reunidos para fazer uma revisão da atividade 2, ok? Essa revisão é para resolver algumas questões parecidas com a atividade, certo? Para poder, então, vocês terem uma ideia do que tem que fazer para resolver a atividade 2, que está no ambiente. Então, vamos fazer a primeira questão. Diz assim: uma empresa transportadora, durante um mês, transportou para a cidade A, certo? A cidade A, distante de 30 quilômetros, a distância de onde fica a empresa até a cidade A é 30 quilômetros. E transporta 12.530 toneladas, ok? Para a cidade B, que está distante de 80 quilômetros, transporta 7.680 toneladas. E para a cidade C, distante de 230 quilômetros, transporta 8.650 toneladas. Diz assim: como a receita da empresa, assim, o que a empresa ganhou no mês foi 23 milhões 14.750 reais, vamos dizer que são reais aqui. Então, calcular o preço por tonelada que cobra, né? Por tonelada quilômetro, ou seja, quanto cobra o cálculo que fez a empresa para cobrar para transportar uma tonelada em 1 quilômetro de distância, certo? Então, como você vai fazer esse cálculo? Então, vamos encontrar primeiro o quantitativo completo, total, de toneladas quilômetros que andou a empresa, que a empresa fez. Então, para isso, então, vou pegar os 30 quilômetros da cidade A e multiplicar pelas 12.530 toneladas. Dá 375.900 toneladas quilômetro. Depois, para a cidade B, multiplico 80 quilômetros pelos 7.680 toneladas. Dá um total de 614.400 toneladas. Certo? Se não fica muito clara a imagem por causa da inclinação, vou escrever mais para frente depois, na questão seguinte, mas você vai fazendo a conta de acordo com os valores que estão na própria questão que está escrita no material que enviei. Para a letra C, então você pega 230 quilômetros e multiplica pelos 8.650 toneladas. Dá um total de 1.989.500 toneladas quilômetro. Tudo aqui tonelada quilômetro, porque está multiplicando o quilômetro pelas toneladas que foram enviadas para cada cidade. E agora vamos somar todos esses valores de toneladas quilômetros. Então, quando somamos tudo, obtemos 2.979.800 toneladas quilômetros. Certo? Esse é o total que no mês a empresa fez no seu trabalho, né? E para obter o valor de cada tonelada quilômetro, eu vou pegar a receita, o valor total que ganhou a empresa e dividir por o total de toneladas quilômetros, ou seja, 23.014.750 reais dividido pelos 2.979.800 toneladas quilômetros. Isso dá 7,72, certo? Reais, que são o que são cobrados por cada tonelada quilômetro, certo? Esse é o valor que a empresa cobrou em cada tonelada quilômetro durante o mês, certo? Ok? Então, essa seria a primeira questão. Vamos fazer a questão número 2.
Questão número 2. O que é o que diz aqui a questão número 2? Diz assim. Em uma cidade, questão 2, certo? Vou escrever uma para cá. 2. Em uma cidade havia um cinema, cuja lotação era de 500 poltronas. Então, esse cinema tem 500 poltronas. Fazia 4 sessões por dia. Então, 4 sessões por dia. Certo? Isso é a receita média semanal era de 10 mil reais. A receita por semana, 10 mil reais. 10 mil reais. Ok. Então, agora diz, feita uma reforma conveniente, foram instaladas mais 100 poltronas. Ou seja, agora o cinema tem 600 poltronas. Que são 500 mais 100, certo? Olha, cara aqui. 500 mais 100. Ok? Depois diz. E ele passou a realizar 3 sessões diárias. Aqui. 3 sessões por dia. E 5 aos domingos. 5 sessões. Domingo. E agora a receita mensal foi de 11 mil reais. Então, a pergunta é: melhorou ou não melhorou a condição do cinema com a reforma? Ou seja, a produtividade, esse é o ganho que ele tem agora. Melhora ou não melhora? Né? Se ele gastava tanto por 500 poltronas fazendo 4 sessões por dia, agora ganha mais ou ganha menos com essas 600 poltronas fazendo essa outra maneira aqui. Então, o que nós temos que calcular é exatamente qual é o gasto ou qual é o ganho que tem a produtividade em cada poltrona. Está abrindo de novo aí a tua câmera. Desliga a câmera. Calma aí, professor, por favor. Eu vou desligar. Desliga a tua câmera, Anderson, senão fica o quadro muito pequeno. Mas quando tem paciência, a gente entra aqui e não maneja muito o áudio. Clica na tela do celular e aí aparecem todas as coisas do Skype. Só clicar dentro da tela. E aí vai aparecer então embaixo a camarinha para tudo ligar. Tem que clicar na tela do celular. Pronto. Beleza. Então, está claro? Como que vamos então obter essa produtividade? Vamos a ver quantas pessoas, ou seja, quantidade de pessoas ele tem por semana, certo? E esse valor, vamos dividir depois a receita por esse valor. E aí você tem a produtividade, certo? Ou seja, primeiro, vamos colocar assim, letra A, o caso, a condição original, antes da reforma, certo? Antes da reforma.
antes da reforma, como que era a produtividade desse cinema? Ele tinha 500 poltronas, vamos supondo o tempo todo que o cinema está cheio, certo? Que não estamos entrando nesse tipo de dúvida se ele, em todas as sessões tinha ou não completa a capacidade. Isso não está em questão, certo? Aí fica mais complexo o problema, certo? Então, 500 poltronas vezes 4 vezes por dia e, como diz, por dia, então se supõe que é durante toda a semana, de segunda a sexta, aliás, de segunda a domingo, ok? Então, nesse caso, como que fica aqui? Então, você vai multiplicar 500 vezes 4 vezes 7. Dá 14.000. Certo? 14.000 pessoas, vamos dizer, que estão dentro do cinema. Ok? E aí, então, você vai pegar o valor que você obteve, a receita, certo? E dividir pelos 14.000 pessoas que tiveram, né? Aí, então, você sabe qual vai ser a produtividade do cinema, certo? Quanto ganha por poltrona, vamos dizer assim. Por cada poltrona, quanto ganhou? 10.000 dividido por 14.000. Então, tem aproximadamente 0,71. Ganhava 0,71 centavos por poltrona. Certo? Agora, na letra B, depois da reforma. Depois da reforma. Ou com a reforma, como quiser. Então, são 600 poltronas. 3 vezes por dia, durante 6 dias, porque o domingo é diferente. Então, aqui você vai 60 pessoas vezes 3 sessões, vezes 6, que é de segunda a sábado, mais 600 poltronas vezes 5, vezes 1, que é o domingo. Né? Então, aqui, 600 vezes 3 vezes 6, representa a produtividade de segunda a sábado. E 600 vezes 5 vezes 1, representa a produtividade no domingo. Ok? Então, fazendo essa continha aí, vai ser 600 vezes 3 vezes 6, dá 10.800, mais 600 vezes 5 vezes 1, que dá 3.000. Ou seja, tem um total de 1.800 mais 3.000, portanto, 13.800, certo? É o que consegue, certo? Dessa forma de atuação agora, certo? 13.800. E agora, então, vamos pegar o valor que obteve, né? A receita, 11.000 reais, e dividir pelo 13.800, certo? Que vamos dizer que é a quantidade de pessoas que estão na sala. Estão agora no cinema na semana. Então, quando você divide, fazer aqui a divisão. 11.000 dividido por 13.800 dá 0,79. Então, agora vamos dizer que ganha 79 centavos por pessoa. E antes ganhava 71 centavos. Ok? Então, quer dizer que a produtividade melhorou, né? Melhorou a produtividade.
Ok? Alguma dúvida? Me parece que nesse ângulo ficou um pouco melhor para escrever, certo? Mais claras as coisas, né? Dá para entender o que está escrito, parece? Professor, boa noite, Luiz. Oi? Boa noite, é o Luiz, tudo bem? Sim, diga, Luiz Carlos. Então, a produtividade sempre vai ser sobre o total da receita, quando a gente acha o valor específico? Sim. Porque, bom, dependendo da questão, né? Mas normalmente é isso que você busca, certo? Depende muito do que estão te perguntando, mas sempre produtividade significa isso, né? Você tem um valor questão, tem algo que você fez, então você divide a receita pelo que você fez. E aí então você vai ter a produtividade desse aí, né? Então vamos dizer que uma empresa faz vários produtos, né? Produto A fez tanto, produto B fez tanto, entendeu? E de cada produto obteve, quando vendeu tanta receita. Então você divide o produto, a quantidade de produto, certo? Divide a receita pela quantidade de produtos, e aí você vai saber a produtividade de cada produto que está fazendo a empresa, né? Por exemplo. E aí então, assim, a empresa quer saber qual é o produto que ela fez, que ela produz, que é mais interessante para ela continuar produzindo mais. Então ela vai, durante um mês, analisar o diferente produto dessa maneira, certo? Aí então, o que for mais interessante, ele vai fazer mais, porque está produzindo mais, certo? Então é isso a ideia. Entendeu? Sempre você tem uma receita e tem uma quantidade de produto, e aí você vai dividir encontra a produtividade. Ok. Vamos passar para a questão 3. Questão 3. Deixa eu ver aqui. Professor, licença, só para finalizar, dá para desenvolver por regra de 3 compostas essas questões ou não? Eu não sei se serviria. Não tem assim, não tem regra de composto aqui. Porque eu não vejo assim. Regra de 3 você usa quando você. Bueno, talvez, não sei. Quando você tem uma incógnita aí, uma variável que não conhece, mas todos os dados são conhecidos aqui, não entendo como você vai usar a regra de 3 composta aqui. Entendeu? Não sei. Não sei. Não sabia lhe dizer. Mas assim eu acho que é simples de resolver, né? Você tem alguma dúvida aí? Ok, professor, vamos seguir então assim. Ok. Obrigado. Tá, por nada. Vamos voltar aí. Questão 3. Diz assim. Deixa eu apagar aqui o quadro. Três. Diz. Uma frota de 40 caminhões. Você tem 40 caminhões. Transportando cada um 8 toneladas. Cada caminhão leva 8 toneladas. Dirigem-se a duas cidades. Então, tem duas cidades, A e B. Na cidade A, são descarregados 65% dos caminhões. Aqui, 65% dos caminhões. Por 7 homens trabalhando 7 horas. 7 homens trabalhando 7 horas.
Os caminhões restantes, ou seja, o 35%, né? Restante, foi para a cidade B, onde 4 homens gastaram 5 horas para descarregar os caminhões. E em que cidade, a pergunta é, em que cidade se obteve a melhor produtividade? Certo? Onde foi melhor, mais rápido, fizeram mais rápido a obra. Então, primeira coisa que você tem que observar, supondo que todos os caminhões são iguais e estão todos com a mesma carga. Certo? Então, vão todos aí, não entramos nesses médios, certo? Todos iguais, todos com 8 toneladas. Tampouco estamos preocupados em se vai ter alguma dessas gangues, essas galera aí que assalta caminhões, né? Que lamentavelmente tem bastante agora nesse tempo, né? Ok. Então, tirando isso aí, a gente pode calcular a produtividade de cada cidade. Entendeu? Homens-hora. Toneladas homens-hora. Como você chamar. Então, a primeira coisa que vamos fazer é calcular a quantidade de caminhões, certo? A 65% de 40, né? Então, basta você, para achar esse 65% de 40, basta pegar 40 e multiplicar por 0,65, né? Certo? Aí, então, você vai obter a porcentagem, né? Ou seja, 40 vezes 0,65 dá 26 caminhões. Certo? Então, 26 caminhões são descarregados por 7 homens em 7 horas. E B, então, a diferença de 40, ou seja, 14 caminhões, são descarregados por 4 homens de 5 horas. Eu acho que esse aqui tem cara de ser tipo o que está falando tudo de composto, né? Porque homens, horas, não sei o quê. Mas... se você quiser responder assim e dar a conta certa, tudo bem, por mim. Não vou fazer dessa forma. Certo? Mas não tem problema não. Então, como eu vou calcular essa produtividade? Vou pegar, para encontrar a produtividade de cada cidade, eu simplesmente vou fazer aqui, né? Para a produtividade A. DA. Vou pegar os 26 caminhões e dividir pela quantidade de homens-horas. Certo? Então, os 26 caminhões foram descarregados por 7 homens em 7 horas. Então, pegando os 26 caminhões e estou dividindo pela quantidade de homens-hora. Aí vou ter, então, a produtividade. Certo? Ou seja, que tão rápido eles fizeram essa descarga do produto. Né? Ou seja, aqui, 26 dividido por 49 me dá 0,53. Certo? Caminhões homens-hora. Que é a produtividade. Certo? Então, um homem, em uma hora, consegue 0,53 do caminhão.
mais ou menos a metade, né? E agora, na cidade B, então são 14 caminhões, né? Está muito embaixo aqui já, né? Vou fazer aqui. Produtividade de B. Dá para ver? Está um pouco bom. Então aí vai ser 14 caminhões dividido por 4 vezes 5 homens hora. Certo? Ou seja, 14 dividido por 20, que dá 0,7. Certo? Caminhões homens hora. Ou seja, a produtividade da cidade B é bem maior que a produtividade da cidade A. Ok? E aí, então, a gente resolveu essas 3 primeiras questões, certo? Da lista. Agora, o que mais tem aqui? Questão 4. Eu não vou fazer essa questão 4, eu não vou responder todo o que está aqui assim. Alguma coisa eu vou deixar para você fazer. Assim, o que eu posso fazer depois a solução que aqui está meio sujo, que eu escrevi aqui, está feio, eu vou escrever direitinho os gráficos, a tabela das outras questões, eu vou fazer no Word, aí depois mando um PDF com as soluções para você. Ok? Do que não dê por aqui, o que eu deixar pendente assim. Tá certo? Então, vamos lá, questão 4. Entenda, assim, o que quer dizer é que eu vou falar um pouco da questão, como se resolve tudo, mostrar algumas soluções, mas não tudo, porque não dê tanto trabalho fazer tudo, né? Aí depois eu preparo um PDF direitinho e monto e mando para você. Certo? Pelo WhatsApp ou na própria sala virtual, ok? Então, o que diz aqui? Nessa questão 4. Diz assim, em um magazine, né, uma loja de têxtil, sei lá, magazine, uma loja aí, as vendas de certo produto se processam de acordo com a seguinte tabela. Então, você vê que tem uma tabela aqui, né? Tabela. Dia aqui. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Tem total aqui, total. Tem sábado ainda. Sábado. E total. E aqui tem unidades que são produzidas, certo? Então, quer saber, a questão quer saber a evolução da empresa. Se a empresa está evoluindo bem, se ela está produzindo de acordo, se está tendo ganho, não está tendo. Tá certo? Esqueci. Eu vou colocar mais para cá, porque estou vendo que o ângulo da câmera, vou aproveitar mais para cá.
Aqui, vou apertar aqui. Aqui de novo. Fica melhor aqui. Bom dia. Unidade. Unidades. Certo? Então, aqui em relação ao total, em relação a 50 unidades, e dia a dia. Certo? Então, aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o total. Ok? Aí então, a tabela diz assim, aqui 47 unidades, 32 na terça, 58 na quarta, 66 na quinta. Alguém desativou o microfone do professor aí, ativa novamente. Quem desligou o microfone? Alguns ficam batendo, tocando aí, não sei. E muitos saíram já, né? A Valdene saiu, voltou agora. Bom, vou continuar. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Sim. Certo, porque toca na minha. Não sei por que ficam. Não sabem mexer bem no Skype, seguramente. Aí desligam meu microfone. Né? Ok. Então, é o seguinte. Está aqui a tabela que já está na lista de revisão que eu passei para vocês. E aí, então, o total, eu somei tudo isso, deu 280 unidades, certo? E agora, então, vamos fazer os cálculos para obter essas porcentagens, certo? Que isso vai te dar a evolução da empresa, como está evoluindo a empresa, certo? Então, por exemplo, aqui, quando você diz em relação ao total, eu vou usar esse 280 como 100%, o tempo todo. Entendeu? Então, por exemplo, para a segunda-feira. Então, a gente diz 280 está para 100, certo? Assim como 47 está para X. Uma regra de 3 simples. Entendeu? Aí então isso vai ser X igual a 47 vezes 100, que dá 4.700, dividido por 280. E você o que faz para resolver a regra de 3, multiplica cruzado, né? 280 por X, 47 por 100. Aí o 280 está multiplicando, passa dividindo, depois fica aqui desse jeito. E se você faz 4.700 dividido por 280, fica 16,78. Esse, então, é a porcentagem. 16,78%.
Ok? Vamos apagar. Vou escrever com azul, a ver se não faz diferença, então deixa pra lá. Melhorou. Então agora faço a mesma coisa para os outros valores, né? Agora então dividir para terça-feira, em vez de 47,32, então aqui fica 3.200, que é 32 unidades. Aí quando você multiplica 3.200 dividido por 280, vai dar 11,42. Certo? Então aqui a resposta é 11,42%. Ok? Sempre nessas contas fica muitas vírgulas, certo? Então você pega uma casa, duas casas, e na última você tem que fazer um arredondamento, porque no final, obviamente, aqui não pode passar de 100%. O valor, somando tudo, tem que ser 100%. Tá certo? Então, na última conta que você vai fazer, você obtém o valor, mas confere que dê 100% igual com as outras. Ou também, outra maneira de fazer, você soma até aqui, até a última, e a penúltima você desconta de 100. A soma de todos os outros. Entendeu? Aí dá certinho 100. E que normalmente é próximo do valor que você tem. Porque como aqui você tem essas casas, depois da vírgula você está deixando para lá, então esse pedacinho de falhazinha aí, que você tem que acomodar no final para que não passe de 100. Né? Ou fique faltando alguma coisinha para chegar em 100. E assim então, por exemplo, 58, né, que é quarta-feira. Então aqui no lugar do 32 colocamos 58, então aqui fica 5.800. E 5.800 dividido por 280 dá 20,71. 20,71. Certo? Então aqui é 20,71%. Ok? Então essa seria a forma de você encontrar a coluna da evolução da empresa em relação ao total de de unidades feitas ou confeccionadas ou fabricadas durante a semana, certo? Que é 280 aqui. Ok? Agora, se eu quero calcular em relação a 50 unidades, aqui na questão diz que 50 unidades é a meta que considera ideal a empresa para produzir diariamente. 50. Então, o que quer saber agora, se durante o dia da semana alcança ou não, assim, que porcentagem tem da meta alcançada. Entendeu? Então, você toma essa meta 50 como 100%, certo? E depois vai usar, certo, esses valores para você encontrar a evolução da empresa, certo? Uma coisa que aqui você pode já ver, nesse primeiro 3 valores que coloquei aqui na tabela, que é, nessa primeira parte da semana, a evolução não é crescente nem decrescente, ela oscila, né? Porque começou com 16, passou para 11, subiu para 20. Entendeu? Já então podemos ver que a produção da empresa é oscilante, certo? Não tem crescimento. Porque ela primeiro foi 16%, certo? Em relação ao total, certo? Vamos ver agora em relação a 50 unidades. Então, vamos fazer outra regra de 3 aqui, novamente. Só que agora o 100% é 50. Não é mais o 280 que é o total da produção, sino que é 50 que é a meta que considera ideal a empresa, né?
50 por dia. E aí, então, agora vamos usar esses valores para fazer a regra de 3 simples, né? Saber que porcentagem corresponde a cada valor que foi feito realmente em relação ao valor ideal. Então, aqui vai ser x igual a 47 vezes 100, né? 47 vezes 300, dividido por 50 agora. Certo? Dividido por 50, ou seja, 94%. Aqui corresponde esse 47 a 94%. Agora, na terça, que foi 32, aqui fica 3.200. E aí, então, você vai fazer a conta e 3.200 dividido por 50 dá 64%. Aqui, 64%. Na quarta-feira, que é 58, fica 5.800, dividido por 50, dá 116%. Claro que aqui está mais do que 100%, porque o ideal é 50 e conseguiu fazer 58. Entendeu? Então, a produção aqui foi mais que excelente, né? O que você pode dizer é que, se você analisar a tabela e ver a evolução, o melhor dia de produção são quarta e quinta, né? É o que você pode analisar e dizer aí. Entendeu? Aí, 66%. Vamos ver com 66 como fica. $66 aqui. 6.600 dividido por 50 dá 132%. Aqui, 132%. Ok? E assim por diante. Você calcula os porcentagens, certo? Eu posso completar aqui, dá 23,57%. Aqui dá 10,74%. E aqui 16,78%, que é o mesmo valor de cima, né? Do primeiro. Aqui nos outros dá 60% na sexta e 94% no sábado, que é a mesma produção de segunda-feira. Certo? E agora, como você vê a evolução dia a dia? Certo? Então, aqui é diferente dos outros, porque o 100% aqui não vai mudar o tempo todo. Certo? Aqui nessa primeira coluna, o 100% era o total da semana toda. Nessa segunda coluna, que estamos calculando, o 100% era 50 unidades por dia. Aqui não. Aqui, dia a dia, o valor do 100%, quem dá é a produção diária, de um dia para o outro. Certo? O dia anterior é 100% e você usa o novo dia para encontrar o valor, a porcentagem. Certo? Então, evidentemente, como segunda-feira é o primeiro dia, aqui você não faz cálculo. Né? Não tem cálculo que fazer aí, porque não teve, foi o primeiro dia de produção. Então, no segundo dia, quando é na terça, certo? Aí você então diz que 47 unidades é 100%, assim como 32 unidades é X. Certo? Esse é o 100 e esse é o X. Aí faz a regra de 3, então ficaria
X igual a 3.200 dividido por 47. E 3.200 dividido por 47 dá aproximadamente 68,08%. Para encontrar o valor da quarta, então aqui vai ser 100%, agora é 32, que é o valor da terça. Então aqui muda, 32 aqui é o 100%, e o x seria o 58, que é o valor da quarta. Certo? E aí então você faz a continha aqui. Então ficaria 58 vezes 100, dá aqui 5.800, e 32 é o x, né? Dividido por 32. Então, 5.800 dividido por 32 vai dar 181%. 181, alguma coisa. 181,25. 181,25%. Certo? Aumentou bastante. Depois de quinta-feira, vou calcular agora. Então, 58 será o 100% e o x está em 66, né? Muda aqui o tempo todo. 58 é 100% e 66 é o x. Então, aqui vai ser 6.600, que é 6 vezes 100, 66 vezes 100, e dividido por 58. Ok? E então, esses 6.600 dividido por 58 dá 113,79%. 113,79%. Para sexta-feira, então, quinta-feira é o 100%. 66 está para 100, assim como 30 está para x, né? Então, 30 vezes 100 é 3.000, dividido por 66. Certo? E isso vai dar 3.000 dividido por 66 dá 45,45. 45,45%. E finalmente o sábado, que seria o último dia da semana, que você tem a produção. Então, 30 é o 100%, 30 está para 100. Assim como 47 está para x. Não é igual lá de cima, porque aqui não tinha cálculo o que fazer, né? 47 vezes 100 dá 47, 4.700. Dividido por 30. E isso vai dar 156,66. No único caso em que você tem que acomodar o 100% é quando você faz uma relação total, né? Nos outros casos, não tem por que ser a soma de todas as porcentagens igual a 100%, obviamente. Né? Aqui você fez em relação a um valor fixo diferente, e aqui você foi fazendo diariamente, e aqui você vê que, apesar de que oscila, bueno, aqui foi, aumentou, diminuiu de novo, e aumentou. Então, é bem assim oscilante a evolução da empresa, né? E parece que o pessoal, depois da quarta-feira, que faz muito,
e vai se cansando até chegar na sede. E quando diz, opa, já está chegando o fim de semana, esse pouco, faz alguma coisa mais no sábado e pronto, né? Entendeu? Então, essa é a maneira de você fazer o cálculo usando porcentagens, né? Porcentagens. Como estamos de hora 20 e 25, fazer alguma outra coisinha mais aqui. Então, aqui, certo, um exemplozinho aqui para calcular, certo? Saber se, comparando a taxa de natalidade e de mortalidade, se a cidade está aumentando a quantidade de pessoas ou não, né? É o que diz a questão 5, né? Diz assim, na cidade A, de 2.500 habitantes, certo? Então, essa é a tabela, acho que dá para ver bem a tabela. Então, diz assim, a cidade A de 2.500 habitantes, então, assim, então A tem 250.000 habitantes. E tem uma taxa de natalidade, ou seja, quanto nascimento tem por ano, né? Taxa de natalidade ao ano, de 4,5%, certo? Ao ano. AA. E tem uma taxa de mortalidade de 3,47%, né? Coloquei aqui, ao ano. Aqui tem um erro de digitação, minha gente. Não é 3,47. Então, só considerando um dígito para este. Então, aqui é 3,4 só. Tem um erro de digitação aí, tá certo? Não é, na taxa de mortalidade não é 3,47, é 3,4. Porque estou pensando também aqui em cima num único dígito, certo? Só isso. Então, um erro de digitação aí. Então, calcular o aumento ou diminuição da população em um ano, certo? Será que aumenta ou diminui? E quanto que é? Né? Então, como você vai saber a taxa de natalidade ou quantos nascimentos tem por ano? Basta você multiplicar a quantidade de habitantes pela porcentagem extra, né? Então, certo? Você vai pegar 250.000 habitantes e multiplicar, certo? Por 0,045, que corresponde a 8,5%. Tá certo? Se fosse 45%, aí era 0,45. Como é 4,5%, depois da vírgula tem que ter outro zero. Aí então é 4,5%, ok? E aí então isso vai dar 11.250 nascimentos por ano. Ao ano. Ok? E também na taxa de mortalidade, então você pegar o 250 e multiplica
pelo 0,034, certo? Que é a taxa de mortalidade. Isso vai dar 8.500 falecimentos, né? Ao ano. Ok? Então, se você fizer a diferença entre os nascimentos e os falecimentos, você vai ver que vai dar 2.750, certo? Habitantes a mais. Certo? Então, quer dizer que você tem mais habitantes ao ano, certo? Vai crescendo a cidade em quantidade de habitantes. Nessa quantidade, 2.750 habitantes a mais por ano, certo? Aumenta a população. Essa seria a resposta, né? Aumenta a população. Em 2.750 habitantes. Ok? Vamos continuar aqui. Agora vem essas tabelas que eu estou pedindo para fazer, certo? Vamos ver se dá para fazer a primeira tabela e vou fazer a primeira tabela com gráfico e tudo. Certo? E aí as outras ficam para você também. Eu passo a resposta depois para vocês. Eu acho que com isso já podíamos encerrar a aula de hoje, certo? Então, questão 6, letra A. Vou fazer aí os exemplos do jeito que está pedindo aí. Questão 6, letra A. Pede para você construir a tabela e classificar a série, ou seja, a tabela. De que tipo é? Se ela é cronológica, geográfica, se ela é específica, entendeu? Esse tipo de classificação que tem aí, certo? Que eu passei para vocês. Então, diz assim na letra A. Deixa eu ver aqui. Diz assim: no ano de 1993, se observou que a vacinação contra a poliomielite nas diferentes regiões do Brasil, segundo o Ministério da Saúde, era na região norte, então, tal coisa, certo? Então, você tem, vamos chamar de tabela 6A. Esse é o seu número da tabela. Então, qual é o que está sendo verificado aqui? A vacinação seria o título da tabela. Vacinação contra a poliomielite nas regiões do Brasil. Em 1993. Esse já é o título. Aqui você vê que tem o que está sendo mostrado, que é a vacinação contra a poliomielite, e de que forma vai ser mostrado. Portanto, as regiões, o local, certo? E o ano. Certo? Necessita todas essas informações, o título, certo? Necessita tudo isso. Agora, vou fazer aqui a tabela. Aqui. Então, aqui, eu coloquei as regiões, certo? Tem que ter a coluna dos dados, certo?
regiões, certo? Aqui está a coluna informativa, esse aqui é o cabeçalho, título, cabeçalho, e aqui é a quantidade. Quantidade de vacinados, né? Aqui é vacinados. Então, aqui é cada região, né? Seria norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Vou colocar aqui o total embaixo. Então, aqui vai dar, diz assim, segundo a fonte, que está dando esses dados, o Ministério da Saúde. Ok? Assim, então, fica organizada a tabela, né? Então, na região norte são 211.209 pessoas que foram vacinadas, crianças, né, que são normalmente as que se vacinam contra a polio, 631.040 pessoas na região nordeste, 1.119.708 pessoas no sudeste, 418.785 pessoas no sul e 1.135.823 pessoas no centro-oeste, fazendo um total de 2.566.565 pessoas, certo? Esse foi o total que foi vacinado para a poliomielite, certo? Na região do Brasil, na diferente região do Brasil. Então, essa é a tabela, certo? Como essa tabela está separada por regiões, então você vai dizer que é uma série geográfica. Certo? Porque a divisão das informações é dada pelas diferentes regiões do Brasil. Então, essa é uma série geográfica. É a classificação que pede essa questão, pede para você montar a tabela e fazer a classificação dela. Ok? Então, usando essa tabela, vou fazer agora os gráficos, né, que é a questão 7. O questão 7 pede para fazer os gráficos. Então, vou fazer, usando essa mesma tabela, eu vou fazer os gráficos que eu considerarei. São 8h40, já tem 9 horas de fazer isso tudo. Então, já temos a tabela, certo? Então, vou apagar a tabela, porque para não ficar muito desse lado, longe do quadro, fica um pouco um ângulo ruim. E vou fazer os gráficos aí. Então, primeiro eu vou fazer um gráfico de coluna. Em relação a esse dado da tabela, né? Certo? Então, como diz assim, que é o norte 200 mil e algo, nordeste 600 mil e algo, sudeste 1.100.000, sul 418 e centro-oeste 185 mil, então eu vou dividir, vou considerar aqui isso aqui, vai ser sério, para que fique com cara reta aqui a coisa.
Certo? Vou fazer aqui uma separação aqui. Tem que segurar com firmeza, para senhor, desse, cai. Aí mais ou menos, certo? E agora eu vou separar, vou considerar duas unidades, certo? Porque, como varia 1.100.000, vou dizer que vou separar de milhão em milhão. Assim, de 100.000 em 100.000. Certo? Então, aqui tenho 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700, 800, 900, 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, né? Então, é a quantidade em milhares. Quantidade em milhares, né? Em milhares. Perfeito. Então, agora, eu vou aqui colocar as regiões. Separar aqui, mais ou menos, certo? Aqui seria o norte, nordeste, sei lá, o sudeste, sul e o centro-oeste. Aqui as regiões. A fonte continua sendo o Ministério da Saúde. Ok? E agora, então, eu simplesmente vou montar as colunas usando dados, né? Então, para a região norte, onde está a tabela aqui, onde se escondeu a tabela? Aqui. Para a região norte é 211.000. Então, um pouquinho acima de 2. Mais ou menos por aqui. A região norte, nordeste, é 630.000. Então, um pouquinho acima, quase chegando na metade entre 600 e 700. Para o sudeste, é 1.100.000, então era 11, né? Um pouquinho acima de 11. Para o sudeste. Para o sul, 418, então, no 4. Perto de 4. E para o centro-oeste, 185. Então, entre 2, por aí, abaixo de 2, centro-oeste. E agora, então, vou concluir as colunas, né? Aqui. Eu usando, acho que essa... Tem uma régua por aqui. Mais fácil de fazer com uma régua mais leve. Aqui tem uma régua. Então, aqui
completando a coluna. Certo? Aqui o sul. A única que vai faltar que está mais longe é o sudeste. Certo? E para o sudeste eu vou usar essa aqui, agora grandona. Está mais longe aqui. Ok. Agora está então o gráfico de barras, né? Já feito aqui. Se quiser, você pode colorir as suas barras, né? Você coloca cores aqui. Ok? Inclusive, você pode usar esse mesmo gráfico que você fez de barras para você fazer um gráfico de linha, né? Basta você pegar o ponto médio aqui das barras, certo? Aqui na parte alta, ponto médio, e você unir esses pontos com uma poligonal. Você começando aqui pelo dele aqui do ferro. Aí então, você tem tanto um gráfico de colunas, como um gráfico de poligonal, de linha, né? Para representar, certo? Como foi feito a vacinação, certo? Que aqui tem que ter, certo, o nome, né? Certo? Gráfico, que quer dizer, esse é o gráfico 7A, que é vacinação de poliomielite contra, né? Como era o nome? Contra a poliomielite nas regiões, ou por regiões do Brasil em 1993. Então, você tem que o título, você está dizendo aqui como foi feita a divisão na barra, quantidade de milhares, certo? Aí você coloca as colunas, uma leitura para que cada coluna esteja identificada, dizendo quem é, certo? E a fonte que coloca você, certo? Aqui também estou dizendo o que significa cada coisa aqui embaixo. Então, essa é a forma de fazer um gráfico, ok? Já são quase 9 horas. Eu acho que por aqui tá bom, certo? Por agora. Eu vou explicar, vou fazer aí, resolver as outras questões que estão aí, mandar as soluções.
Depois no WhatsApp ou como chamas, na sala virtual, vou mandar as questões melhor resolvidas e aí então eu mando para vocês, certo? Das outras questões dessa lista de revisão, as soluções todas, para que você tenha todas e possa comparar e olhar como fazer as contas, ok? Espero que você tenha entendido as explicações. Em todo caso, eu estou aí pelo WhatsApp, ou se não no AVA, também pode perguntar no fórum. Se tiver alguma dúvida, certo, pode me perguntar, tá certo? Ou também para o tutor da disciplina, ok? Então, é isso tudo por hoje, tá certo? Boa noite, vou parar por aqui a gravação.